Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família. Mais uma vez, com a permissão de Deus, trazendo uma palavra para a glória dele e a edificação das nossas vidas, em nome de Jesus. Bom, quero falar hoje sobre a luz do mundo. A luz do mundo. Não vou falar sobre o sol, muito menos sobre a lua. Vou falar de uma luz muito mais poderosa do que a luz do sol, ou da lua, ou das estrelas. Vou falar sobre Jesus, é óbvio, né? Mas eu não vou falar só sobre Jesus. Vou falar algumas coisas, mas antes de falar dessas coisas, quero que a palavra de Deus fale antes de mim. Vamos abrir em João capítulo 8, versículo 12. Todos abriram aí? Jesus tinha feito vários discursos nesses capítulos anteriores do Evangelho de João. E no 8:12 ele continua a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É importante você observar essa palavra trevas, especialmente você, se você ainda não é cristão e não está habituado com a linguagem bíblica. Observe essa palavra trevas. Trevas significa escuridão, que é uma linguagem metafórica usada na Bíblia, e você vai entender ao longo dessas leituras que eu vou fazer, tá? Agora, mesmo em João, capítulo 9, versículo 5, Jesus, ele está prestes a fazer um milagre, que é a cura do cego de nascença. Que também tem uma simbologia aí, sobre escuridão, cegueira, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Só vou ler o versículo 5, 9:5. Jesus disse: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Olha, Jesus fazia algumas declarações que para alguns era desconcertante, porque qualquer pessoa daquele tempo, entre os judeus, viam aquele homem, o carpinteiro, filho do carpinteiro, o homem, filho de Maria, filho de José, como se acreditava. E Lucas observa isso na genealogia de Jesus, quando ele diz que Jesus era como se cuidava, filho de José, ou seja, como se acreditava que Jesus era filho de José. Mas Jesus é transcendente, é muito antes de tudo e de todos, porque ele existe desde o princípio. Ele é o princípio, né, para falar melhor. Mas, voltando para o texto de João, ele diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele faz uma comparação com as horas do dia, porque naquele tempo em que não havia iluminação elétrica, as pessoas só trabalhavam enquanto havia luz do dia, luz do sol. Então, trabalhavam somente, praticamente, no início da manhã, de 6 da manhã até 6 da tarde. Quando anoitecia, já não era mais hora de trabalhar, e é o que ele fala no versículo anterior. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. E aí ele diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Bom, queridos, o que é que a gente entende de Jesus como a luz do mundo? Nós entendemos que desde a queda do homem, ou seja, do gênero humano, lá no jardim, o pecado trouxe trevas espirituais, trouxe escuridão, trouxe ausência de Deus para a humanidade. Isso é um dos sentidos de trevas, ausência de Deus. Não só o pecado, mas o desconhecimento, a falta do conhecimento da pessoa de Deus. Então Jesus, ele veio com uma missão. Um dos aspectos da missão de Jesus era iluminar este mundo de trevas. Por isso ele diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus vem trazendo o conhecimento de Deus, trazendo a palavra do Pai para iluminar o entendimento das pessoas que estavam em trevas. Você vai ver também uma linguagem que acho que eu vou ler daqui a pouco: entenebrecidos, ou seja, inundado, mergulhado, envolto em trevas. E a missão de Cristo era, um dos aspectos da missão de Jesus era esse: libertar pessoas da escuridão, das trevas. Só que ele fez uma coisa maravilhosa. Ele disse que ia falar de Jesus, mas não ia falar só de Jesus. Ele
é a luz que o mundo precisa. Esse mundo que a gente vive, as pessoas ao nosso redor precisam dessa luz. Ainda que eles acreditem que não precisam, ainda que achem que está tudo bem, ainda que eles digam que estão enxergando tudo, na verdade, queridos, sem Jesus, todos nós andávamos em trevas. Sem Cristo, o mundo está em trevas, nessa escuridão. Jesus veio, mas ele não fez uma mágica com a vinda dele, de repente o mundo todo ficou iluminado. Não acontece assim. Acontece na vida de cada indivíduo em que ele entra, cada pessoa que abre o coração e a mente para Jesus, ele entra com a sua luz e tira as trevas do entendimento. Mas é em cada indivíduo. Jesus não fez uma obra mágica para abranger o mundo inteiro. Ele alcança cada pessoa de todos os povos, nações e línguas para trazer essa luz. Mas ele falou, ele também deixou uma missão. E sabe na mão de quem que ele deixou a missão de ser luz do mundo também? Na minha mão, na sua mão. Isso mesmo. A igreja do Senhor, o corpo de Cristo, não falo igreja como instituição, mas igreja como expressão de Deus na terra, a igreja também é a luz do mundo. E nós vamos ver algumas passagens para comprovar isso. Jesus não veio para iluminar o mundo sozinho. Olha que maravilha. Ele quis contar com pessoas que foram iluminados para refletirem a sua luz no mundo. Mateus 5, 14 ao 16. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Jesus está falando para os discípulos, para aqueles que seguiam seus passos, para aqueles que estavam, como ele disse, aquele que me segue não andará em trevas. Estes que estavam seguindo Jesus e não andavam mais em trevas, a esses ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia era tipo um lampião, uma luz artificial, e se coloca debaixo do alqueire, que era uma vasilha para medir grãos, medir várias coisas sólidas, que se usavam no passado. Mas no velador, seja na prateleira, seja num pendão, numa haste, alguma coisa que ficasse à vista para iluminar a casa. Ele diz: mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, ou seja, dessa mesma maneira, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então ele já começa dizendo: vós sois a luz do mundo. Então, queridos, nós devemos ser esse reflexo. A nossa luz não é própria. Nós não temos luz própria para iluminar, mas nós somos o reflexo da luz, da glória de Deus na face de Cristo. Quero agora que você abra também, é um texto comprido, mas necessário, em que Paulo nos dá pistas como ser luz na prática. É uma questão prática, não é somente nós termos teorias sobre a luz, sobre o que é a luz, sobre o que é que a luz faz. Mas na prática, como é que deve se comportar aqueles que são luz do mundo? Vamos fazer a leitura do capítulo 4 de Efésios, versículo 17, até o capítulo 5, versículo 8. É uma leitura extensa, eu sei. Mas são pistas que ele traz sobre ser luz na prática. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, ou seja, os outros povos, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que é neles, pela dureza do seu coração, os quais, tendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, ou seja, a orgias, a tudo aquilo que não é da vontade de Deus, para com avidez, com aquela vontade, sabe, aquela gana, cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Ele está falando justamente para a igreja novamente. Se é que tendes ouvido e nele foste ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Se livre, jogue fora. Que se corrompe pelas concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito da vossa mente. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros.
irai-vos. Pode até acontecer de você se irar. Mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Olha quantas questões práticas Paulo está falando aí. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nem palavra obscena, né? Palavrão, nem palavra de maldição, nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Porque quem está em Cristo recebe o Espírito Santo de Deus. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Então, essa seção toda, no capítulo 4, do 17 até o 32, Paulo está tratando de questões práticas, de como sermos filhos da luz, como vivermos como filhos da luz. Aí no capítulo 5 ele continua: sede, pois, imitadores de Deus. Olha que desafio. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Cristo é o modelo, irmãos. Cristo é aquele em quem devemos nos inspirar para sermos imitadores de Deus. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Sim, santos, olha aqui. Santos não são aquelas imagens não, viu? Santos não são aqueles ídolos. Santos são aqueles que foram separados por Deus em Cristo Jesus. Então, tudo isso que ele fala antes, não convém a santos. Convém é viver uma nova vida. 4, versículo 4. Nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou seja, aquele que vive praticando a imoralidade sexual, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas, todas que ele fala antes, né? Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo, olha o que ele diz, no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vou ler de novo o 8. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então, irmãos, o que eu quero dizer é que nós, como filhos da luz, filhos de Deus, criados em Cristo Jesus, temos uma responsabilidade. Assim como Jesus é a luz do mundo, nós fomos feitos por Ele, luz do mundo, com a função de iluminar este mundo de trevas e conduzir pessoas a Cristo. Essa é a nossa responsabilidade. E nós vimos aqui pistas, somente pistas, porque tem muito mais para se falar, mas Paulo nos dá pistas de uma nova vida para nós que antes éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor. Então, que você fique com essa reflexão, que Cristo é a luz do mundo, e não há outro, mas nós fomos feitos também luz do mundo, para refletir a glória de Deus e fazer o reino do Senhor avançar cada vez mais para a glória do Pai. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.